E hoje, assim, os céticos, né, os ateus, eles vão argumentar, né, que não existe fontes históricas, tal. No século XVIII surgiu uma teoria chamada mito de Jesus. E isso levou, os céticos criaram essa teoria do mito de Jesus por falta de evidências históricas sobre a existência de Cristo. Então isso levou os estudiosos a buscar por fatos históricos fora da Bíblia. Foi onde deu origem ao Jesus histórico. E foram achados vários indícios sobre Jesus. E o primeiro deles que eu gostaria de relatar foi o de Flávio Josefo. Só que Flávio Josefo, os céticos ainda assim vão dizer que há um enxerto no texto de Flávio Josefo, onde Flávio Josefo ele fala de Jesus Cristo. E realmente existe um enxerto. Porque esse texto em que ele fala de Jesus, ele só é dito pela primeira vez no Evangelho de Cesareia no século IV. Então os críticos textuais eles vão dizer que esse texto em que José fala de Cristo foi um enxerto de algum cristão do século IV. Por quê? Porque José era um judeu não cristão. E o texto que ele fala de Jesus ali parece que foi escrito por um cristão. Aí só uma curiosidade, Flávio Josefo, ele foi um historiador. E ele viveu em que tempo? Ele foi contemporâneo dos apóstolos. Ele viveu então entre o ano 30, né? Isso, ele nasceu provavelmente ali no ano 30, depois que Jesus morre. Ele é contemporâneo dos apóstolos. E ele escreve uma obra chamada Antiguidades Judaicas. E esse trecho que ele fala de Jesus, ele chama de Jesus de o Cristo, e que ele ressuscitou. Só que não faz sentido um judeu não cristão chamar Jesus de Cristo. E esse texto só vai aparecer no século IV. Então os críticos textuais sustentam que foi um enxerto do século IV. Só que Orígenes, um cristão do século III, ele vai dar um testemunho de um outro texto de Flávio Josefo, dizendo que o Josefo ele dá testemunho de Jesus, ele dá testemunho de Tiago, o irmão de Jesus. Entendeu? Então, com base nesse testemunho, nós sabemos que Flávio Josefo ele realmente falou da existência de Jesus, mas não como o Cristo. Flávio Josefo diz, nesse testemunho que Orígenes dá, que Tiago é irmão de Jesus, aquele que chamam de Cristo. Ou seja, Josefo ele dá um testemunho da vida de Cristo. E esse texto ele é irrefutável, porque ele é autenticado por um dos primeiros críticos textuais, que é Orígenes. Orígenes ele foi um crítico textual.